Eu vejo muita gente errando nas escolhas na hora de investir, quando na verdade uma pergunta bem simples poderia mudar tudo. E essa pergunta seria a seguinte: qual é o conceito por trás desse investimento que eu estou fazendo? Ter a resposta para essa pergunta pode mudar e muito a sua forma de investir. É sobre isso que a gente vai falar. Hello, investidores! Eu resolvi gravar esse vídeo porque depois de reparar o padrão de dúvidas que eu recebo lá na caixinha de perguntas do Instagram e também das dificuldades que as pessoas chegam até a mentoria, eu observei o seguinte: a grande maioria dessas dúvidas poderiam ser solucionadas ao entender profundamente o conceito por trás dos investimentos. Eu vou trazer, inclusive, algumas perguntas que eu recebo para exemplificar o que eu quero dizer nesse vídeo. E quando eu falo que você precisa entender o conceito, eu estou, na verdade, querendo te dizer que você precisa entender a origem de cada classe de investimento. Então, vamos começar primeiro com os investimentos de renda fixa. Dentro dessa classe de investimento, nós temos diversos tipos de ativos: CDBs, CRIs, CRAs, debêntures, LCIs, LCAs, enfim. Mas se a gente pegar todos esses ativos, a gente consegue resumi-los em uma única frase em comum. Em um investimento de renda fixa, você está sempre emprestando dinheiro para alguém. E em troca, você recebe juros por ter emprestado esse seu dinheiro. A diferença entre os diversos tipos de investimento de renda fixa que nós temos é para quem você empresta o seu dinheiro. Então, por exemplo, nos CDBs e poupança, você está emprestando dinheiro para instituições bancárias. Nos CRIs, você empresta o seu dinheiro para empresas do setor imobiliário. Nos CRAs, você empresta dinheiro para empresas do agronegócio. Nas debêntures, para empresas de diversos setores. Nos títulos do Tesouro, para o governo via Tesouro Nacional e assim por diante. Mas perceba que independente do para quem você está emprestando o seu dinheiro, você em renda fixa está sempre emprestando dinheiro e recebendo juros. Eu já vou logo exemplificar com uma pergunta que eu recebo bastante, que é: Bianca, por que você sempre fala para tirar dinheiro da poupança e pelo menos colocar esse dinheiro em um CDB de liquidez diária? E a resposta está justamente na origem dos investimentos. Primeiro, para que você entenda, eu preciso te explicar sobre a tríade dos investimentos, que são 3 pontos cruciais que a gente precisa olhar em qualquer investimento para a gente conseguir fazer um comparativo e entender quais deles fazem sentido ou não dentro da nossa carteira. Primeiro, o risco, que representa o nível de segurança da aplicação. Segundo, a rentabilidade, que é o retorno esperado. E terceiro, a liquidez, que é o quão rápido você consegue resgatar o seu dinheiro. No caso da poupança e do CDB, em ambos você está emprestando dinheiro para um banco. E se você pega uma poupança e um CDB de um mesmo banco, você está, portanto, emprestando seu dinheiro para a mesma instituição e, portanto, correndo o mesmo risco, levando em consideração que os dois tipos de investimento possuem garantia do FGC também. Em outras palavras, a segurança dessas aplicações é exatamente a mesma, caso a gente esteja falando da poupança e do CDB do mesmo banco, porque o risco está no emissor daquele título. Em ambos também você terá liquidez diária, ou seja, você vai conseguir resgatar o seu dinheiro facilmente em dias úteis. Porém, o CDB vai te dar 2 vantagens. A primeira é que muito provavelmente a rentabilidade dele vai ser melhor do que a da poupança, mesmo após o desconto do imposto de renda sobre a rentabilidade, que no caso a poupança não tem. E a segunda é que, diferente da poupança, que vai render só na sua data de aniversário, uma vez ao mês, retroativo dos últimos 30 dias, os CDBs geralmente rendem diariamente. Então, sabendo do conceito de que todo investimento de renda fixa você está emprestando o seu dinheiro para alguém, para que você entenda quais títulos fazem sentido para você ou não, você precisa se perguntar o seguinte: se eu tivesse emprestando o meu dinheiro para uma pessoa, o que eu questionaria antes para decidir se realmente vale a pena emprestar esse meu dinheiro? Muito provavelmente você tentaria entender o seguinte: qual que é o risco dessa pessoa não me pagar? Quando é que ela vai me devolver esse dinheiro?
quanto de juros eu vou receber por ter emprestado esse dinheiro a ela. E, obviamente, comparar esses juros que você vai receber com o custo de oportunidade. Ou seja, você tem que pensar o seguinte: será que existe algum outro investimento muito mais seguro que vai me pagar mais ou o mesmo tanto que essa pessoa sem correr tantos riscos? Obviamente que quando a gente quer ajudar uma pessoa, a gente não tá nem necessariamente pensando no retorno que esse empréstimo vai dar. Mas pensa em você decidindo se vai emprestar o dinheiro para uma pessoa qualquer, que não seja um familiar, um amigo, uma pessoa que você gosta. E inclusive eu tenho uma opinião talvez meio polêmica sobre isso, que é se você quer emprestar é melhor que dê, porque depois vai ter confusão. Mas voltando ao que interessa, ao entender a origem da classe de ativos que é a renda fixa, a gente consegue compreender melhor quais perguntas ou que pontos nós precisamos analisar para entender se o investimento vale a pena. Mas antes de falarmos sobre ações, não esquece de deixar seu like, é muito importante para mim e importante para que o YouTube entenda que é um vídeo relevante e possa entregar para mais pessoas. Falando de ações, o conceito que dá origem a todas elas é justamente se tornar um pequeno sócio de uma empresa. Então, para você entender se uma ação vale a pena ou não, você precisa se questionar as mesmas coisas que você se questionaria caso uma pessoa qualquer viesse até você te oferecendo participar de uma sociedade. Muito provavelmente, para tomar essa decisão de aceitar ou não ser sócio, você primeiro olharia dados como: essa empresa é de qual setor? É um setor promissor e com boa demanda e demanda crescente? É um setor que, quando há uma crise nacional ou global, é mais afetado? É o público-alvo desse negócio e o que os clientes falam sobre o produto ou serviço dessa empresa. É um negócio no qual eu acredito nos princípios, valores e perspectivas. Quanto essa empresa tem em caixa e o que ela tem de patrimônio? Qual é o lucro dela e como foi o crescimento de lucro ao longo dos anos? De acordo com as expectativas, em quanto tempo eu reaveria o meu dinheiro apenas através da distribuição desses lucros? Qual é o nível de endividamento do negócio? Quais são as margens de lucro? Entre outras perguntas que surgem ao entender o conceito de se investir em uma ação. Então, quando vocês me perguntam por que algumas ações pagam mais dividendos, outras menos e outras nem pagam, ao voltar na origem do que é investir em uma ação, a gente consegue compreender. Uma vez que as ações são empresas, imagine que você tem a sua. Os dividendos são uma distribuição do lucro. Se você tem um negócio, você e seus sócios deveriam decidir o quanto vão distribuir de lucro para si, baseado no momento desse negócio. Porque se uma empresa é recente ou ela está em um momento onde precisa de mais injeção de dinheiro para que ela cresça, você precisa diminuir a distribuição desses lucros, ou seja, a distribuição de dividendos. Porque o intuito é tentar reinvestir a maior parte desse lucro na empresa para que ela cresça de uma forma mais saudável e mais rápida. Por outro lado, se a empresa é mais consolidada ou ela já está em um momento onde para continuar crescendo não precisa tanto de injeção de capital, os sócios conseguem retirar uma maior parte do lucro. E não existe certo, errado, pior ou melhor, depende daquilo que você está buscando. Uma empresa mais consolidada e que já domina seu mercado, por um lado, consegue distribuir mais dividendos. Porém, por outro lado, ela tem uma chance menor de se multiplicar exponencialmente, uma vez que ela já é uma empresa grande, e, portanto, a chance é menor de se valorizar no preço com grandes proporções. Talvez, em alguns anos, uma empresa que hoje não paga bons dividendos porque está num momento de expansão e crescimento, vai ter crescido 2, 5, 10 vezes mais e poderá futuramente começar a distribuir dividendos melhores. Mas pode ser que pelos seus planos, objetivos, idade, enfim, não faça tanto sentido esperar por anos para que ela comece a pagar bons dividendos. Por isso que eu sempre falo e repito que investir não é receita de bolo, porque para cada pessoa, para cada momento, para cada capacidade financeira, vai fazer sentido alguns investimentos e outros não. Então, certo e errado nos investimentos tem uma certa relatividade. Mas o que fica claro para a gente é que, novamente,
Para que você entenda o que faz sentido ou não, você precisa retomar a origem do investimento. Então, para responder a grande maioria das perguntas, a gente precisa retroceder lá para a origem e entender, tá, se uma ação é uma empresa, então ela funciona dessa forma, o pensamento é esse, então isso daqui acontece para aí sim a gente tomar uma decisão. Para os FIIs, o conceito é um fundo de investimento que possui um gestor responsável por tomar as decisões de investimento e diversificar o capital dos investidores dentro do setor imobiliário. E aí nós precisamos distinguir entre os FIIs de papel e os FIIs de tijolo. Porque nos FIIs de tijolo, o gestor vai alocar o capital majoritariamente em imóveis físicos, enquanto nos FIIs de papel, o gestor vai focar em dívidas imobiliárias, que são os CRIs que a gente comentou na parte de renda fixa. Mas antes de dividir entre tijolo e papel, a gente primeiro precisa se questionar sobre questões relativas a um fundo de investimento no geral. Como, por exemplo, quais são as taxas cobradas de mim para que o fundo seja administrado? Quem é a gestora desse fundo? Existem outros fundos de investimento geridos por essa gestora? E se sim, qual é o histórico de desempenho deles? Quais foram os erros e acertos também dessa gestora em outros fundos? Essas são perguntas relativas a qualquer fundo de investimento. Uma vez que um fundo de investimento, ele tem uma administração e uma gestão que pega o dinheiro dos investidores e faz a alocação de forma diversificada. Daí, quando a gente fala de fundos de investimento imobiliários, que são os FIIs, aí a gente entra na questão de dividir entre tijolo e papel. Se um fundo imobiliário de tijolo investe em imóveis físicos para alugar esses imóveis e receber os aluguéis, você deve se questionar o seguinte: o que eu olharia ao comprar um portfólio de imóveis físicos que já possuem contratos de aluguéis com inquilinos? São imóveis de qualidade e com boas localizações? Os inquilinos ocupantes desses imóveis são historicamente bons pagadores? Que tipo de contrato existe entre esses inquilinos? Qual o retorno médio dos aluguéis? Quanto eu estou pagando por esses imóveis em relação ao preço que eles foram avaliados? Eu estou pagando mais barato, mais caro ou num preço justo? Quantos desses imóveis estão sem alugar? E há quanto tempo? Quantos desses inquilinos estão com pagamento em atraso? Como e quando serão feitas as correções monetárias dos contratos? Agora, se for um FII de papel, a gente precisa entender que, apesar deles investirem em CRIs, diferente de você pegar um único CRI e avaliar se ele vale a pena e tratá-lo como se fosse um ativo de renda fixa, a gente tem que lembrar que os FIIs de papel, eles possuem um portfólio de CRIs, não é um CRI só, são vários, e além disso, os FIIs são negociados na Bolsa de Valores, o que os torna um ativo de renda variável, mesmo investindo em ativos de renda fixa. Então, as perguntas que a gente faria no caso de renda fixa passam a abranger o portfólio do FII como um todo. Então, por exemplo, qual é a quantidade de CRIs dentro desse fundo? Existem alguns CRIs que têm maior concentração de patrimônio? Se sim, qual é o nível de risco deles? Qual é a rentabilidade média desses CRIs? A maioria deles paga atrelado ao CDI ou inflação? De quais setores são os devedores desses CRIs? Aí quando vocês me perguntam se existe um dividend yield mínimo aceitável para que um FII vale a pena, novamente a resposta vai estar em entender a dinâmica. Se um FII tem risco diferente de outro, obviamente isso vai repercutir na diferença de rentabilidade também. Aí eu te volto a pergunta: o que você está buscando? Uma rentabilidade maior, correndo mais risco? Ou mais segurança, aceitando abrir mão um pouco de rentabilidade? Por isso, investimento não é aposta, não é sorte, não é azar. É análise e estratégia. O problema é que a grande maioria das pessoas querem começar a investir de qualquer forma, sem conhecimento, e aí, obviamente, tomam péssimas decisões. Então, se você quer aprender a tomar boas decisões, decisões mais assertivas e de forma mais prática, eu te convido a me seguir lá no Instagram, @BiancaNasFinanças, clicar no link da minha bio ou me chamar no direct, que eu posso te explicar mais sobre como funciona a minha mentoria. O intuito da mentoria é que você, independente do seu nível de conhecimento sobre investimento hoje,
consiga começar a investir ou melhorar a sua carteira já no primeiro mês. Eu vou te direcionar de forma personalizada para que isso aconteça. Então, se você tem interesse, corre lá no meu Instagram. Aqui no link da descrição também tem mais informações. Então, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos como esse. É isso e até mais!